Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a São Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os próprios senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores fiéis não os desrespeitem, por serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque são fiéis e amigos de Deus, que se beneficiam de seus dons e serviços. Palavra do Senhor, graças a Deus. Versículo curto, né? 2 versículos, né? Um trecho curto, mas que nos fala muito, dá uma mensagem muito direta para nós. Algo que dá para a gente refletir sobre as nossas relações de trabalho e até mesmo a circunstância na qual estamos trabalhando. Aqui Paulo está falando de escravos e senhores. O escravo é escravo, ou seja, o senhor desta pessoa que é escravo é dono da vida dela. Então, ele pode fazer o que quiser com aquele escravo. Ele é o escravo, ele pertence, assim como o cavalo pertence ao dono, a vaca, o boi, a casa, assim também o escravo. Ele está no mesmo nível. A diferença é que é um ser humano, mas em termos de propriedade, de posse de direitos, isso antigamente, né? Hoje, graças a Deus, onde se tem essas realidades, a humanidade inteira combate, né, a escravidão, né, como houve no Brasil durante muitos e muitos anos, séculos de escravidão, sobretudo dos negros. Né? Eu sou negro também. Claro que no Brasil a gente é tudo misturado, né? Meu pai é branco, minha mãe negra, bem pretinha, e meu pai bem branquinho. Eu saí meio-dia para tarde, né? Como diz o, o diácono Nelson Correia. Mas todos nós que somos brasileiros podemos dizer que temos raízes de negros, de alguma forma. Raras exceções, por causa da grande mistura de raças e culturas que é o nosso país. O Brasil é assim, a nação brasileira é assim. É a história do nosso país. Então nós temos sempre alguém que sabe ou ouviu falar de alguma história a respeito de escravidão. E como era difícil esse tempo. Quanta injustiça, quanta desumanidade realizada contra os negros. Mas, apesar disso, e entenda-me bem, por favor, acabei de dizer, sou negro, né, também, e não concordo com a escravidão, nem de negro, nem de branco, nem de índio, nem de ninguém. Mas naquele tempo, na sociedade que existia naquele tempo, e bem antes, durante milênios, houve
situação de escravidão. Em muitas sociedades isso era algo legal, legítimo. É claro que aqui no Brasil haviam abusos muito grandes, porque quem é que fiscalizava, né? Mas em outros países, sociedades, tinham certas obrigações. Mas enfim, no tempo de São Paulo, no tempo de Jesus, havia os escravos. E alguns deles se converteram, se tornaram cristãos. E Paulo está dizendo para esses escravos que eles devem considerar os próprios senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha só esse versículo 1. O nome de Deus não ser blasfemado. Se isso era necessário que eles considerassem os próprios senhores como dignos de respeito, significava que os senhores não eram dignos de respeito. Eles não faziam por merecer. Mas Paulo está dizendo para os cristãos escravizados, os cristãos que vivem uma relação de trabalho, mais do que trabalho, de vida, como escravos. Eles são obrigados a trabalhar. Eles são obrigados a servir aquela pessoa que tem o poder sobre a vida dela. Um poder legal. Ele tem um documento que prova: esse escravo é meu. Assim como uma escritura de uma casa. Isso está sobre uma pessoa. Só que esta pessoa não é um escravo comum, é alguém que encontrou Jesus. E Paulo está dizendo para esta pessoa que vive debaixo, muitas vezes, de uma injustiça. E aí a gente se coloca nesse lugar. A injustiça que é feita contra nós. Olha, quanta injustiça é feita nas nossas relações de trabalho. Muita gente trabalha quase que como se fosse um escravo, sendo maltratado, sendo coagido, sob ameaças. E para não perder o emprego, se submete. Quanta gente hoje ainda. Paulo está dizendo para você que é cristão, que é de Deus, que vive uma relação de trabalho assim, que você não blasfeme. E não permita que o nome de Deus seja blasfemado por você estar maldizendo, praguejando, fazendo mal ao seu serviço, e para dar oportunidade para aquele senhor que já não respeita nada, ainda blasfemar com o nome de Deus. Veja como é exigente ser cristão, gente. Como é difícil. Essa palavra é uma palavra difícil de viver, mas é uma palavra de ordem. De ordem para nós, mas é dura. Dura de viver. Difícil de entender, de engolir, nem de entender, mas de aceitar. Entender a gente entende, tá claro aqui, mas aceitar é mais difícil. Principalmente diante de situações injustas. Aceitar é difícil. Mas é o caminho de quem é de Deus. Por isso nós recebemos a graça do Espírito Santo. Por isso nós somos de Deus. Porque Deus nos deu essa graça para vivermos e darmos testemunho para que o nome dele não seja blasfemado, nem a doutrina, nem o que ele ensina. Ah, lá, você tá vendo? Vai na igreja, mas olha como ele age no trabalho dele, blasfema, ele é fofoqueiro, tá no trabalho dele. O chefe, desculpa a expressão, não vale nada. É difícil de lidar, complicado, mas ele espera uma oportunidade de contra-testemunho para quê? Para falar mal de Deus, para blasfemar contra Deus. Nós não podemos deixar que isso ocorra. Por isso Paulo está dizendo, não para você mentir, não para eu mentir, não para os escravos que estavam aqui mentirem, mas para que nós consideremos o Senhor digno de respeito. Por quê? Porque é para Deus que eu faço. Então eu vou respeitar. Paulo nem está dizendo, olha, ame o seu Senhor, não, faz de conta, dá um jeito de amar ele. Não, Paulo não está falando isso. Talvez seja uma pessoa complicadíssima, difícil mesmo de amar, mas respeito, o básico. Não saia falando, não blasfeme, não, Respeite.
É o que Paulo está falando. E também no versículo 2, os que têm senhores fiéis, não os desrespeitem. Olha só, de novo respeito, por serem irmãos. Porque às vezes você tem um patrão que é de Deus. Participa até da mesma paróquia que você, grupo de oração, mas não é por isso que você não vai respeitar. Batidinho nas costas, não é porque ele vai na sua casa, que toma café junto com você, que você vai fazer de qualquer jeito. Que você vai aproveitar, não, mas ele é meu camarada, ele não se preocupa com isso não, não tá nem aí não. Não, mas é meu irmão, depois eu explico para ele. Não, o contrário, você vai trabalhar melhor ainda. Ó, ele está dizendo, os que têm senhores fiéis, não os desrespeitem por serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor. Porque são fiéis e amigos de Deus que se beneficiam dos seus dons ou bons serviços. Por isso o título, o que eu faço é para Deus. Seja aquela pessoa intransigente, difícil, intragável, complicada de lidar, seja um irmão maravilhoso, cheio do Espírito Santo que esteja à minha frente. Tanto para um quanto para o outro, eu preciso tratar com respeito, por quê? Porque eu faço como quem faz para Deus. É para Deus. Eu trabalho na Canção Nova, uma comunidade católica. Tenho chefes, muitos chefes, coordenadores, muitos coordenadores. Mas eu não trabalho para nenhum deles. Eu trabalho com eles, eles têm autoridade sobre mim, mas o meu trabalho não é para as pessoas, é para Deus. Passa pelas pessoas, passa. Segue a direção das pessoas, segue. Preciso prestar conta para elas, preciso, mas o trabalho não é para elas, o trabalho é para Deus. É para Deus. Porque no final de tudo, quando acabar tudo, ou acabar tudo para mim, né, aqui nesse mundo, quando eu morrer, um dia vai acontecer, ou Jesus vai voltar, não sei, o que for primeiro, eu vou ter que prestar conta da minha vida. E a minha vida precisa responder ao meu chamado, à minha vocação, aquilo que Deus quis para mim. Então, não vai ter nenhum dos chefes que já passaram pela minha vida lá para eu poder prestar conta. Quem vai estar lá é Jesus. É para Ele que eu vou prestar conta. É para Ele que você vai prestar contas. E não é algo pra gente, nossa, caramba, agora complicou. É um Deus implacável. Não, mas é porque é a hora do juízo mesmo, a hora do acerto de contas. Por isso que a gente precisa levar a sério nossa vida, nossa fé. Por quê? Se vivermos bem, vivemos na graça de Deus, se procurarmos fazer a vontade de Deus, vai ser uma alegria. Vai ser, vem cá, bendito, abraço. Ai, nossa, tá com vontade de estar com você. Alegria, céu. Mas se a gente faz de qualquer jeito, gente, aí é complicado, né? Vai explicar o que para Jesus? Então a gente precisa levar a sério isso aqui. Por quê? Porque é sério e é ordem de Deus. Amém? Vamos anotar no nosso diário, então, versículos 1 e 2 do capítulo 6. Ordem de Deus. Você que tem a Bíblia de Jerusalém, percebeu que parte do versículo 2 está aqui no título de baixo, aqui, mas eu não peguei essa parte porque ela começa já um outro período. Aí a gente vai ler amanhã. Certo? Anota isso. Ordens de Deus. E qual é a mensagem de Deus para você hoje? Diante dessa palavra, Deus alguma coisa disse para você. Como colocar isso em prática? Eu acho que não tem muito para onde fugir, né? Nós precisamos dar testemunho de que somos de Deus no nosso trabalho. Como colocar isso em prática? Começando hoje mesmo. A fazer bem feito e com a consciência de que é para Deus que eu trabalho. Convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza, tá bom? E nesta
a alegria de sermos de Deus e estarmos fazendo a sua vontade, aqui eu quero convidar você a realmente seguir comigo, não só se inscrever. Não basta se inscrever. Se inscrever é bom, é bom porque você vai receber notificação, mas se você se inscreve e não caminha junto, porque é diferente esse canal. É um canal para você caminhar junto com a gente. Não é entretenimento, é vida, é palavra de Deus, é caminho de santificação. Então vamos, faça o seu estudo direitinho conosco todo dia, aprenda um método, adquira o livro. Na descrição do vídeo tem informações para você e agora no final eu vou deixar vídeos para te orientar, tá bom? Que Deus te abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.